Olá, muito boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los. O IBDFAN Pernambuco, o ano passado, teve um ano bastante movimentado, mesmo na pandemia. A gente lançou uma ideia que terminou durando o ano todo, que foi uma maneira da gente estar se comunicando e, ao mesmo tempo, estar discutindo os assuntos de direito de família. E uma ideia que partiu da diretoria, em especial da nossa presidente e da nossa conselheira Luciana, que se chamou o projeto IBDFAN em Casa. A gente recebeu durante todo o ano, inicialmente com a frequência semanal, depois quinzenal e depois mensal, vários colegas para discutir vários temas. Tivemos no início desse ano o Congresso Nordestino do IBDFAN, com a participação de colegas também de toda a região. E hoje iniciamos também uma nova fase, uma nova modalidade de tornar esses encontros mais frequentes. E o encontro de hoje foi... Opa, acho que tem algum microfone. O encontro de hoje ele foi uma sugestão de um dos nossos participantes, que é o professor Paulo Rosenblatt, que é tributarista, e a gente há sempre uma ligação muito grande entre direito tributário e direito de família também, e a gente não havia ainda explorado um pouco essa interdisciplinaridade, e surge então essa oportunidade. Eu saúdo a todos em nome da presidente Maria Rita Holanda, que está aqui conosco, que delegou a mim a apresentação desse painel, desse encontro de hoje, que a gente está chamando de mesa redonda. E quero inicialmente também agradecer a todos vocês a presença e falar um pouco sobre o evento. O tema geral é família e tributação, mas na verdade a gente vai tratar de uma questão também mais específica, que é a ação direta de constitucionalidade 5422, que foi movida pelo IBDFAN, e nessa ação a discussão é a ofensa direta, né, a Constituição por dispositivo da Lei 7.713 de 88, e em especial o seu artigo 3º, parágrafo 1º, que fala justamente que não exclui a pensão alimentícia da incidência do imposto de renda. Segundo o IBDFAN, em sua petição inicial, o entendimento é de que o critério aplicado para a incidência do imposto de renda em verba alimentar contraria princípios constitucionais e o próprio fato gerador do tributo, né, previsto lá no artigo 153 da Constituição. Então, nós temos 3 expositores, que são a doutora Fernanda Braga, o professor Paulo Rosenblatt e o professor Marcos Errar. Cada um vai ter 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição. Depois, a gente vai abrir para um debate. Então, já para a gente iniciar, eu vou apresentar a nossa primeira expositora, que é a doutora Fernanda Braga. Ela é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, procuradora do Estado, ocupando hoje o cargo de procuradora-chefe da Fazenda Estadual de Pernambuco, e é também advogada. Recentemente, a doutora Fernanda escreveu um texto que foi publicado no Jota, a plataforma, com o título Política Fiscal e Gênero, Matriarcado da Miséria, onde ela trata sobre a perspectiva do gênero. E então eu vou passar a palavra à doutora Fernanda para que ela, então, possa fazer a sua exposição. Agradeço muito pela participação dela também e passo, então, a doutora Fernanda, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite ao Dr. Gustavo Andrade, ao meu colega Paulinho Rosenblatt, né, que teve a iniciativa do evento. Agradecer à doutora Luciana Brasileiro, né, companheira já de longa jornada de militância, tanto na advocacia quanto
no feminismo, né, na luta feminista. Agradecer a doutora Maria Rita também, com quem eu tive já a oportunidade de trabalhar por um período de tempo na OAB, e dizer da minha alegria de dividir essa mesa, né, com dois colegas, como o doutor Paulo Rosenblatt e o doutor Marcos Errar, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente agora, né, virtualmente, não pessoalmente, mas virtualmente, mas já sei do seu renome, então, de modo que fico muito lisonjeada de integrar esse debate aqui na qualidade de expositora. Agradecer a presença de todos que dispuseram aí de seu tempo para vir aqui discutir conosco, né, e trazer as suas contribuições. O tema hoje eu acho que muito apropriado, né? Estamos no mês de março, no mês em que a gente intensifica essa questão da perspectiva feminista, né, de gênero, pela igualdade de gênero, e o doutor Gustavo mencionou aí um artigo que eu escrevi, e hoje, basicamente, o que eu gostaria de falar é chamar a atenção justamente sobre essa interseccionalidade do direito tributário com o direito de família, que parecem dois mundos apartados, mas na verdade não são, né? Eu sou uma entusiasta do direito tributário e acho que ele é uma mola mestra. Ele diz muito sobre uma sociedade, né? Inclusive, se a gente for historicamente, grandes mudanças sociais, elas vieram a partir de revoltas relacionadas ao direito tributário, né? A questão das taxações. A gente pode citar várias, mas basta falar do colonialismo, a questão dos tributos pagos à coroa, como isso foi uma mola propulsora, por exemplo, para a independência de tantos países. Então, o direito tributário, que às vezes é tão árido para muita gente, ele é algo pulsante, né, e determinante na vida de uma sociedade. Com relação à questão específica de gênero, eu queria começar pontuando para um detalhe que eu acho que poucas pessoas sabem, né, pelo menos eu mesma descobri só recentemente, através de alguns estudos e leituras, é que o movimento feminista, né, pelo direito a ser votado, sufrágio universal, né, o direito da mulher de ser votada e de votar, ele tem íntima relação com o direito tributário, né? Então, a gente já viu aí o filme As Sufragistas, em que a gente vê lá a luta pelo sufrágio universal e até a questão do sacrifício pessoal das feministas, uma delas chegou a falecer numa corrida de cavalos, mas antes disso, e talvez e um momento subsequente a isso, que talvez foi determinante para que as mulheres tivessem um argumento jurídico para poderem ter o direito ao voto e serem votadas, tinha a ver com o direito tributário. E isso aconteceu porque uma determinada sufragista era uma mulher de muitas posses, e ela tinha que pagar tributos pelas posses e o patrimônio que ela tinha. Só que na base do direito tributário, lá quando a gente vai, da separação do Estado absolutista, né, em que a gente começa a desenhar a democracia e a gente começa a desenhar a separação entre Estado e o monarca, vocês devem lembrar do princípio da máxima de que no taxation without representation, que significa ninguém deve ser taxado sem ter representação no parlamento. Então, essa sufragista, ela lembrou-se, teve a brilhante sacada de observar, bom, se eu não estou representada no parlamento, se eu não posso votar as leis que estabelecem os tributos, então eu também não tenho que pagar tributos, porque isso está na base, né? Não há tributação sem representação. E foi aí que as mulheres conseguiram alavancar a luta pelo direito ao voto, né? Justamente com base nesse gancho com o direito tributário, que é bom, quando começa a apertar no bolso, aí o Estado começa, né, e todo mundo começa a pensar de uma outra maneira, né? Porque os argumentos antes eram argumentos de outra ordem, mas passaram a ser argumento jurídico financeiro. Não pagarei tributo sobre o meu patrimônio, uma vez que eu não estou representada no parlamento, não tenho o direito de votar a lei que criou esse tributo que me cobram agora. E aí, isso é para dizer da importância entre o direito tributário e o direito de família também, e essa questão dessa luta de gênero. Nesse texto que o doutor Gustavo mencionou, eu quis trazer, né, numa linguagem até mais simples e menos jurídica,
uma pincelada geral sobre sobre as questões de diferenças de gênero, ou seja, desequilíbrios e desigualdades que a gente encontra hoje dentro do sistema brasileiro tributário, né? E até saindo um pouco desses, e aí tributário não só a parte de imposto de renda e de tributação das pensões, que será abordada mais detalhadamente à frente, mas pelos outros colegas, mas especificamente uma pincelada geral, nosso cenário nacional, né? Como é que há ainda uma discriminação de gênero quando a gente olha para o direito tributário com esse recorte de gênero e mais ainda de raça e cor, né? Então, o título se refere ao matriarcado da miséria, que é uma expressão que foi cunhada por um poeta nordestino, Arnaldo Xavier, e se refere aos inúmeros lares brasileiros que são chefiados por mulheres negras, né, que estão em postos de trabalhos precários e conduzem esses lares sozinhas, sem a presença, né, da presença masculina. E aí são os arrimos, chamados arrimos de família, são as mulheres que acumulam funções de provedoras e também de cuidadoras, né? Daquele trabalho doméstico que não é remunerado. E por que matriarcado da miséria? Porque são lares matriarcais vulneráveis, estão abaixo da linha da pobreza, ou então na linha da pobreza, porque são mulheres em postos de trabalhos precários. Se a gente for observar na pandemia, essa situação piorou muito mais, foi muito mais agravada, todos nós sabemos, né? As mulheres foram as grandes, foram mais prejudicadas ainda do que os homens, por vários motivos, aumento da carga mental, aumento do trabalho doméstico, aumento Mesa redonda sobre tributação dos alimentos. Aumento da violência doméstica e fechamento de postos de trabalho que eram antigamente ocupados por mulheres, e, além disso, a questão de que elas são a maioria nos serviços de assistência à saúde, né, e estão, portanto, mais expostas ao coronavírus. Mas, objetivamente, quais são as diferenças que a gente encontra dentro do sistema tributário, né? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que as mulheres pagam mais tributos do que os homens. Isso é um dado concreto, estudado, apurado, quantificado. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, e isso também já foi replicado em outras instituições, e as mulheres pagam 65% em carga tributária sobre os seus rendimentos, enquanto que os homens pagam 57%. Né? Isso pode parecer uma diferença pouca, mas não é significativa, quase 10 pontos percentuais. Quando a gente soma com o fato de que as mulheres ganham 30% menos do que os homens para fazer o mesmo trabalho, então você acumula aí, né, uma sobrecarga de privilégios em detrimento, né, do gênero feminino. Quando a gente faz o recorte por raça e cor, o buraco ainda fica mais embaixo, né? A gente vai chegar lá. Quais são as razões, basicamente, para que a gente tenha essa diferença na tributação dos rendimentos femininos e das mulheres e dos homens, né? Em primeiro lugar, porque as mulheres ainda não estão, são minoria nos cargos diretivos, né, e nas sociedades empresárias, né, cuja distribuição de lucros, que é a remuneração que é recebida, ela é isenta de imposto de renda, como todo mundo sabe. A maioria das mulheres, elas recebem rendimentos assalariados, isso também são dados da Receita Federal. E hoje em dia o nosso sistema tributário privilegia a tributação sobre os rendimentos, né, desprestigiando, ou seja, sendo mais benéfico em relação à tributação do patrimônio e do capital. Então, a gente tem mais tributação nos rendimentos e no consumo, e pouca tributação no patrimônio e no capital. Quando a gente faz o recorte de classe, aí a gente verifica quanto isso é injusto. A gente diz que as mulheres, vou chamar aqui as mulheres do matriarcado da miséria, seriam isentas de tributação, quando, na verdade, elas suportam a maior carga fiscal do país. Por quê? Porque são mulheres cujo rendimento, né, mínimo que seja, é todo destinado ao consumo e à subsistência. Elas não têm condição de acumular patrimônio. Logo, se elas não acumulam patrimônio, todo o rendimento é apanhado pela tributação sobre o consumo, porque esse rendimento vai direto do bolso para a mesa, vai direto para o supermercado.
né? Então, ela sofre uma tributação total dos seus rendimentos, porque ela não consegue acumular patrimônio. E a gente tem uma tributação muito, muito, muito boazinha quando se trata de patrimônio, né? A gente tem, por exemplo, itens de luxo, como embarcações e aeronaves. A propriedade desses itens de luxo, ela é totalmente isenta de tributação, porque foi considerado inconstitucional, né, a cobrança de imposto do chamado IPVA sobre a propriedade desses itens. E são itens, além de serem itens de luxo, são itens que culturalmente, né, a gente pode falar assim, são itens mais comumente adquiridos por homens do que por mulheres, né? Então, além disso, a gente verifica também, eu acho que o doutor Paulo pode falar isso até com mais propriedade, vai aprofundar, a gente verifica ainda que as alíquotas de imposto de renda, elas são menores, a alíquota efetiva de imposto de renda ela é menor quanto maior seja a sua renda, o que é uma regressividade absurda do sistema. Já não bastasse o sistema privilegiar a tributação sobre o consumo e sobre o rendimento, né, e o rendimento, sobretudo, assalariado, né, porque o rendimento vindo de empresas, ele é isento de tributação, ainda assim a alíquota é menor nas faixas de maior poder aquisitivo. E o que significa o motivo que explica aquela diferença que eu falei no início, de as mulheres, é uma das razões das mulheres receberem uma carga tributária maior do que os homens. E isso a gente está falando na média, né? Só para vocês terem uma ideia, a tributação sobre o consumo representa mais da metade da carga tributária, enquanto que a tributação sobre o patrimônio representa pouco mais de 5%. Né? É realmente um privilégio dado para as pessoas que têm possibilidade de acumular patrimônio. Fora isso, tem uma questão muito importante que é pouco debatida, né? E eu queria chamar a atenção aqui, eu quero até observar aqui meu tempo para não me perder, mas tem uma questão que é pouco debatida e que é muito relevante, que se refere à falta de anteparo previdenciário e financeiro às mulheres que se dedicam aos cuidados domésticos, né? Aos cuidados com as futuras gerações. Além de ser um trabalho pouco valorizado, além de ser um trabalho que não é compartilhado de maneira equitativa entre homens e mulheres dentro dos lares, né, é um trabalho que deixa a mulher sem nenhum anteparo financeiro previdenciário. O único benefício previdenciário para uma mulher que se dedica, né, e eu estou falando das mulheres porque, em geral, são elas que estão nessa posição de cuidadoras, mas valeria, por exemplo, para o cônjuge homem, que ficasse nesta situação. O único anteparo financeiro seria a pensão por morte, no caso do falecimento do seu cônjuge. Mas e se a gente pensar na desagregação familiar, que é justamente o tema que a gente vai tratar aqui das pensões alimentícias? Né? Um cônjuge que se dedicou ao cuidado da família, que se dedicou aos trabalhos domésticos, que abriu mão de sua carreira profissional nessa missão, que é um trabalho extremamente relevante do ponto de vista da sociedade, porque não há nada mais importante socialmente do que preparar as futuras gerações, né? Afinal, estamos aqui para preparar as futuras gerações para nos sucederem. Então, esse trabalho que é precarizado, desmerecido, não remunerado, esse cônjuge se dedica a isso anos da sua vida e, de repente, a família vem a se desagregar. O cônjuge que se dedicou ao seu trabalho está financeiramente protegido e previdenciariamente protegido, porque fez lá suas contribuições previdenciárias, né? Ainda seja no sistema que for, de maneira autônoma ou como seletista, ou enfim, a forma como ele tiver optado por fazer a sua previdência. Então, esse cônjuge, ele sai com o anteparo previdenciário e financeiro, enquanto que o outro que se dedicou ao ambiente doméstico se vê sem nenhum anteparo financeiro e muitas vezes sem condição mais de voltar ao mercado de trabalho. Existe uma solução para isso que já foi implantada na Alemanha e era isso que eu queria trazer aqui para o debate, que é bastante interessante, que é um sistema de compensação previdenciária por ocasião do divórcio. Né? Então, pelo sistema alemão, e isso não traz nenhum prejuízo atuarial para o sistema, no momento do divórcio, aquele tempo de contribuição feito pelo cônjuge
estava dedicado ao trabalho fora do ambiente doméstico, ele é repartido entre os cônjuges. Porque o que é que o alemão entende? Entende que alguém não pode se locupletar do trabalho alheio. Se você pôde trabalhar fora, é porque tinha alguém trabalhando dentro de casa, né, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa. Então, pelo sistema alemão, o casal, né, contribuiu para aquela, conjuntamente para aquela previdência, e naquele momento esse tempo de contribuição é repartido entre os dois. E a partir dali, ambos vão ter aí um tempo de contribuição menor, né? Tanto quem ficou em casa, né? Tanto quanto a pessoa que se dedicou aos trabalhos externos, vão ter um tempo de contribuição igual para refazer a sua previdência. E aí não tem nenhum desequilíbrio atuarial, porque repartido o tempo de contribuição e os valores que foram aportados no sistema entre ambos os cônjuges até ali. A partir dali, começa uma fase em que cada um pode contribuir isoladamente. É um tema bem interessante, eu não sei se a gente, no Brasil, hoje em dia, tem condição de avançar nesse debate, mas eu acho que seria algo muito importante, porque muitas mulheres, quantas mulheres a gente conhece, a gente sabe de histórias que permanecem em relacionamentos abusivos, violentos, por falta de anteparo financeiro e previdenciário, porque não tem mais como subsistir fora daquela relação, né? Então, esse é um ponto que eu queria chamar aqui. Finalmente, tem alguns dados que eu acho que é relevante, assim, pincelar também, meu tempo já está acabando, só para a gente entender um pouquinho mais da desigualdade de gênero, quando a gente fala de tributação, eu trouxe aqui por amostragem, né? A gente tem alguns itens que são tipicamente femininos, né? Por exemplo, os absorventes, né? Que agora até entrou no debate, porque a gente já vê o debate sobre a distribuição gratuita de absorventes para as meninas nas escolas públicas, né? Porque muitas deixam realmente de frequentar as aulas por simplesmente não ter a condição de adquirir esse item, que é um item básico, indispensável a toda mulher em idade fértil, né? É uma questão biológica, todas as mulheres vão utilizar, seja qual for o método, o absorvente, né? Mas eles é um item que tem uma tributação extremamente alta, é uma tributação de mais de 30%, quase 40%, e foi um item excluído de isenções que foram concedidas a itens de higiene em relação ao PIS e COFINS. Ironicamente, esse veto foi um veto presidencial da nossa única presidente mulher, né, por questões de orçamento. Mas aí fica a questão de a gente sempre refletir o orçamento de maneira mais global. Eu tenho certeza que teriam outros itens que poderiam ter sido melhor escolhidos e a gente deixar atentar para esse item que é tão importante e que, assim, tem tanta relevância na atividade até estudantil das nossas meninas. E, finalmente, eu queria falar para vocês sobre algo que não é, assim, não é exatamente tributário, que é o chamado Pink Tax, né? Usam essa expressão como se fosse algo relacionado ao direito tributário, mas, na verdade, tem mais a ver com o direito do consumidor, que é também desigualdade de gênero, mas que tem raízes no direito do consumidor, não é propriamente uma desigualdade tributária. Acaba refletindo, porque eu vou pagar mais tributos, porque o meu produto ele é mais caro, mas na origem o problema é um problema consumerista. E qual é esse problema? Foram feitos vários estudos que identificaram um sobrepreço nos itens destinados ao público feminino, apenas e exclusivamente pelo fato de serem destinados às mulheres, né? E aí tem várias, vocês podem até pesquisar no Google, vocês vão observar isso. Simplesmente a cor do item já muda o preço, às vezes até 30% mais caro, né? Nesse estudo da FGV, eles citam muito o exemplo do triciclo cor-de-rosa e o triciclo azul, o mesmo triciclo, que é 30% mais caro, e aí vai impactar no ponto de vista tributário, porque se o tributo incide sobre o preço, né, o ICMS incide sobre o preço, além de pagar mais caro pelo item, eu também vou pagar mais tributo, porque o item é mais caro para mim. E aí diz assim, não, isso aí é uma política de mercado, porque as mulheres estão mais dispostas a pagar mais caro por itens do que os homens.
Eu acredito que não, eu acredito que as mulheres apenas não sabem que elas estão pagando mais caro pelo mesmo item, né? E é por isso que é tão importante um debate como esse, porque você pode mudar, todo ato de consumo é um ato político, todo ato de consumo é um ato político. Na hora que eu vou e escolho o tipo de absorvente que eu quero usar, eu estou dando um voto pelo tipo de sociedade que eu quero. Então, se eu vou ao mercado e eu sei que é aquele mesmo barbeador que vai ter o mesmo efeito, né? Só porque ele é rosa ou ele é azul, ele tem um preço diferente. Eu posso fazer uma escolha política se eu estiver consciente, né? Porque eu preciso primeiro estar consciente, né? Para poder saber escolher. Se eu estou consciente de que eu estou pagando mais apenas porque eu sou mulher, eu vou escolher a minha Gillette azul, porque eu vou fazer o meu voto político contrário a essa discriminação de precificação exclusivamente baseado no gênero. Então, é por isso que é tão importante a gente ter debates como esses, né? Eu acredito que a tributação, ela é um instrumento poderosíssimo, poderosíssimo, de combate à desigualdade, de redistribuição de renda, de igualdade de gênero. Mas no Brasil, infelizmente, a gente precisa dizer, o nosso sistema tributário, ele reforça todas as desigualdades que a gente diz que quer combater. Ele reforça desigualdades entre homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres. Não é à toa que a gente vive, na minha opinião, né? Não é à toa que ele reflita os valores de uma sociedade cada vez mais machista, né? Uma sociedade que a gente, lamentavelmente, tem aí um ranking honroso, desonroso, de quinto país mais violento com as mulheres, né? Nós temos menos representação feminina nas casas legislativas do que países como o Afeganistão. Então, acho que quando a gente discute tributação, quando a gente discute gênero, quando a gente coloca essas questões às claras, a gente consegue, pelo menos, começar algum processo de mudança. Se a gente não conhece esses dados, fica mais difícil a gente dar os passos necessários no sentido da igualdade de gênero. Meu tempo já estourou, eu queria agradecer a vocês a paciência e a atenção e fico à disposição para, no fim, a gente entrar aí nos debates. Passar a palavra para o doutor Gustavo. Meus parabéns, doutora Fernanda, sua exposição foi excelente, tanto pela clareza quanto pelas questões trazidas. Concordo plenamente com você com relação à questão de que a tributação é uma forma de diminuir desigualdade e discriminação. Eu acho que isso é uma questão que deve ser levada em consideração. Importantíssimo debate. Qualquer reforma que se pense, né, nesse sentido aqui no Brasil, tem que haver uma ampla discussão que passa também por essas questões todas que você trouxe. Dando sequência ao nosso encontro, eu passo a palavra agora para o professor Marcos Errar, que doutor em Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre pela Universidade Federal de Alagoas. É professor de Direito Civil dos cursos de mestrado e graduação, tanto da UFAL quanto do Centro Universitário SESMAC, em Maceió. Editor da revista Fórum de Direito Civil, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil e também presidente da Comissão de Enunciados e faz parte da Comissão de Direito de Família e Tecnologia do IBDFAM. Professor Marcos, satisfação recebê-lo, meu amigo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Gustavo. Eu queria, em seu nome, agradecer a todos os amigos do IBDFAM de Pernambuco. Eu sou uma das testemunhas de como foi produtivo o ano 2020 com a intensa programação do IBDFAM, mesmo à distância, mas utilizando essa sala aqui. Eu acho que a gente acabou agregando muita gente durante o ano, e para a professora Fernanda, o agradecimento, a gente começar também essa conversa. As pessoas acham que tributação, direito público, direito de família, direito privado são dois caminhos distintos que não se encontram, não se entrelaçam, mas veja, a tributação acontece a partir de operações entre pessoas. O direito de família cuida de relações humanas. Então é evidente que tem um ponto de contato. Eu acho que o que chama a atenção para essa conversa de hoje é um debate que está acontecendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal.
mais precisamente a ação declaratória de inconstitucionalidade de número 5422. Qual é o objeto central dessa ADI? O objeto central da ação é considerar inconstitucional a tributação de pensão alimentícia. Mas, para você entender, a ideia é mais ou menos a seguinte: eu me divorcio ou eu termino a minha convivência, não importa se amigavelmente através da escritura pública no cartório ou se judicialmente, e na hora do acordo do fim do relacionamento fica estabelecido uma pensão. Pode ser que o objetivo da pensão seja distinto da ação de divórcio, pode ser que seja uma ação de alimentos autônoma. Mas o fato é que nós estamos falando aqui de pensões alimentícias que foram fixadas pelo magistrado, numa decisão judicial, que pode homologar um acordo, ou extrajudicialmente, mas com escritura pública. Nós não vamos conversar aqui, pelo menos nesse primeiro momento, Fernanda, sobre situações que envolvem aqueles acordos amigáveis, onde as pessoas saem de casa numa boa, tá? E começam voluntariamente a fazer pagamento de pensão alimentícia. Isso hoje está fora da nossa conversa inicialmente aqui. E a pergunta é, seria inconstitucional cobrar tributo da pensão alimentícia? Eu acho que Paulo vai poder trazer para a gente elementos muito mais concretos. Mas o ponto de partida do IBDFAN, que motiva a propositura da demanda, o IBDFAN é o autor da ação, o IBDFAN nacional, basicamente é o seguinte: alimentos, antes de qualquer outra coisa, são indispensáveis para a sobrevivência. Hoje já está difícil garantir a sobrevivência, não vou nem discutir de alimentos para manter o padrão de vida. E quando a gente fala de sobrevivência, a gente fala de sobrevivência relacionada ao mínimo existencial. E a garantia ao mínimo existencial, pessoal, é uma das consequências do fundamento da dignidade humana que a gente tem no nosso sistema jurídico consagrado na Constituição. Será que seria compatível com a dignidade humana que nos assegura o mínimo existencial taxar, tributar um valor, tá, que é destinado única e exclusivamente para a sobrevivência de uma pessoa? E aqui para os meus colegas advogados da sala, um exemplo prático para a gente começar a pensar sobre isso. O casal está brigando, está aquele divórcio super litigioso, e aparece uma planilha nos autos. E aquela planilha tem as necessidades daquela criança, ou daquele ex-companheiro, ou daquela ex-esposa, no momento que eles ainda estavam juntos, no momento que estava tudo bem. E ali começa uma luta incessante para saber quanto é que custa a escola, quanto é que custa o plano de saúde, mas se a pessoa vai fazer aula de idiomas, se a pessoa vai fazer aula de computação, se vai ser necessário um tratamento ortodôntico. E depois de uma longa caminhada, se chega num valor. E se eu perguntar a vocês se o valor que a gente recebe de pensão é bruto ou é líquido, a resposta para todo mundo que recebe pensão é a mesma, ele é líquido. O valor existe para pagar exatamente as contas que eu tenho e muitas vezes eu abro mão ou faço concessões para receber aquele valor. Pois bem, aquele que deve alimentos, o alimentante, quando ele recebe o salário, ele deveria ser tributado sobre a integralidade do salário dele. Mas aí, na declaração de ajuste anual dele do imposto de renda, ele informa que uma parte do salário dele foi destinada a pagamento de pensão alimentícia. E aí, aquele valor que ele dedica para a pensão alimentícia serve como dedução do que ele vai pagar de imposto da base de cálculo dele. E aí, a obrigação de pagar o tributo passa para quem recebe os alimentos, para o credor dos alimentos. Ou seja, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um idoso. E aqui é interessante a gente lembrar que a gente tem fundamentos diversos para o direito de alimentos. A gente tem o fundamento que decorre da relação de parentesco, a gente tem o fundamento que decorre da relação de mútua assistência que existe entre os casais, e a gente também tem alimentos numa função de amparo, por exemplo, previsto no Estatuto do Idoso. O que a gente vai ver no regulamento do imposto de renda, o que a gente vai ver no Código Tributário, é que as pensões alimentícias em geral, sem muita distinção em relação ao fundamento de origem, são possíveis ou são passíveis de tributação. E aí, nós estamos acostumados a discutir sobrevivência, necessidade, possibilidade das pessoas na relação de alimentos. Quando a gente vai tentar dar uma olhada no Código Tributário, lá pelo artigo 145 do Código Tributário, Paulo, se eu estiver dizendo bobagem, depois você me corrige, está dizendo que os impostos têm que ter um caráter individual,
têm que ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, tá? E aí o que a gente está vendo é o seguinte, pega a pessoa no seu mais puro estado de vulnerabilidade, porque todo o dinheiro que aquela pessoa vai ter para sobreviver, na grande esmagadora maioria dos casos, é aquele valor da pensão. E aquela pessoa que é tributada. E aqui o meia-culpa para nós, advogados. A gente, às vezes, luta tanto para chegar na pensão, e quando finalmente o ofício para o desconto em folha da pensão sai, e a gente entrega para a parte, a gente diz assim, missão cumprida. Acabou, eu não quero mais tratar desse assunto, está tudo resolvido. Só me procure aqui se acontecer alguma mudança superveniente que exija que a gente reconverse sobre o valor dessa pensão. Mas aí, como é que faz para declarar a pensão naquele ano que eu comecei casado e terminei divorciado? Porque aí no ano seguinte eu vou fazer a declaração do imposto de renda e como é que eu faço? Qual é o status do meu filho? Meu filho é meu dependente, meu filho é alimentando. E a vida vai seguir. E nos anos seguintes, a gente tem uma questão que é curiosa. Eu leio o regulamento da Receita, e aqui já provocando o Paulo, e parece que a Receita parou na década de 2000, porque ela raciocina que toda vez que um casal termina um relacionamento, a guarda do filho vai ficar ou para um ou para outro, vai ficar com guarda unilateral. Quando a regra do nosso sistema hoje é da guarda compartilhada. E a importância da guarda também repercute para fins tributários, sobretudo de responsabilidade de quem vai ser o contribuinte daquele valor quando eu estou diante de pessoas que são menores de idade. A gente tem conversado muito pouco sobre esses aspectos. E na hora que Fernanda vem aqui e começa a colocar o componente do gênero, a gente tem outras coisas para pensar. Na maioria esmagadora das famílias brasileiras que estão sujeitas a algum regime de pensão alimentícia, em geral, a pensão é paga pelo homem para a mulher que costuma ficar com os filhos. E muitas vezes a mulher não sabe que existe a possibilidade dela fazer a declaração em conjunto dela e do filho, ou ela separar a declaração dela e do filho. Porque se ela aparece como, o filho aparece como dependente na declaração dela, o que vai ser necessário é somar os rendimentos do filho, se é que eu posso chamar pensão de rendimento, Paulo, e essa provocação eu queria deixar para você aqui, tá? Com o valor que ela ganha. E aí, pessoal, isso pode ensejar, por exemplo, a mudança da faixa de tributação daquela pessoa. E se aparecer uma despesa extraordinária, como é que vai acontecer em relação a isso? Nem os magistrados, nem os advogados param para detalhar no acordo o que vai acontecer em relação a isso. E para a gente, despesa de educação entra a escola, entra o inglês, entra a informática. Mas quando você vai para o regulamento do imposto de renda, nem tudo que eu considero obrigação com educação, em tese, é passível de dedução na hora que a gente vai fazer a tributação. E aí, entre o advogado civilista, o advogado tributarista e o contador, o cliente se perde e muitas vezes acaba na malha fina. E muitos casais me dizem assim, na hora que eu fui discutir a pensão alimentícia, o componente tributação não estava na mesa. E aí, depois que termina tudo, depois que transita em julgado, e muitas vezes a gente faz um acordo, e a gente pede dispensa de prazo recursal, e aí chega a época da declaração de ajuste, aí cai uma bomba na sua cabeça. Meu Deus do céu, gastei tudo que recebi, porque eu tinha que gastar mesmo, porque eu recebi exatamente aquilo que tinha na planilha, mas agora eu descobri que eu tenho imposto para pagar. E essa variável não estava na minha conta. Então, meus amigos, Gustavo, se você me permitir, eu queria dividir a minha conversa em dois momentos. Eu acho que essa introdução era necessária, mas a contribuição essencial aqui hoje é ouvir os nossos amigos de tributário, é ouvir o Paulo aqui um pouquinho, tá? Para que eu já fiz algumas provocações para ele. E, Paulo, se você me permitir, no final eu faço uma complementação ainda do que eu queria colocar. Mas a provocação que eu vou deixar para você aqui, Paulo, é o seguinte. Eu aprendi na graduação que eu pago imposto de renda quando eu tenho um acréscimo patrimonial, quando eu tenho uma variação patrimonial. Então, estou imaginando que a pessoa exerce uma atividade e que essa atividade vai propiciar ganhos. E sobre esses ganhos você vai ser tributado. Você não vai ser tributado sobre perdas. Mas será que eu posso dar a alguém que recebe alimentos que são necessários para a sobrevivência o mesmo tratamento, já que ele não exerce uma atividade e aquele valor que ele recebe é para fins, pura e simplesmente, do seu sustento?
Será que a legislação do imposto precisa ser revista? Você concorda com o mérito da ação do IBDFAN, meu caro? Como é que você vê essa situação? Gustavo, vou te devolver a palavra já provocando aqui para a gente aumentar o bate-papo e a gente poder interagir mais entre as falas de hoje, pode ser? Lógico, Marcos. Obrigado a você. Aliás, você falando e trazendo essas problematizações todas, e eu me lembrando da época que nós nos conhecemos, que foi justamente eu fazendo mestrado e você doutorado na disciplina de Direito de Família, e a professora trazia um tema e você conseguia ampliar a discussão assim, ao seu extremo, né? E com essa capacidade sua de trazer problematizações. Eu agradeço demais a você e já para a gente não interromper o seu questionamento, eu passo a palavra para o professor Paulo Rosenblatt, que está conosco hoje, ele inclusive agradecendo a ele, que foi o idealizador do evento. O professor Paulo é doutor em Direito Tributário pela Universidade de Londres, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Católica de Pernambuco e procurador do Estado, além de advogado. A palavra é sua, professor Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Queria agradecer ao IBDFAN, na pessoa da minha amiga querida Maria Rita, que eu morro de saudade de nos encontrarmos lá na Unicap, todas as terças e quintas pela manhã. Então, pelo menos aqui remotamente, ver Luciana Brasileiro, muito querida, tantos amigos, e participar dessa mesa com a minha querida amiga e colega Fernanda Braga e com o Marcos Errá, que estou conhecendo hoje, e que a gente vai debater. Foram muito boas as falas anteriores, já permitam que eu possa passar para várias questões, já que foram adiantadas outras aqui, e poder focar no direito tributário, que é a minha cachaça, né? Infelizmente, família, eu só trato quando se refere à tributação da família, e que está, como todos vocês falaram, ligado uma à outra. Afinal, o próprio Código impõe essa ligação nos artigos 109, 110 lá do CTN. Ele diz que os institutos de direito privado têm que ser interpretados de acordo com o direito privado e não com o direito tributário. O direito tributário só aplica, não é, os efeitos tributários correspondentes. Então, a gente tem que aprender os conceitos de família, os conceitos de sucessões, os conceitos de negócios jurídicos, de obrigações, porque todos esses vão envolver o direito tributário. Então, a gente não tem como separar o direito de família do direito tributário. Então, o direito de família é uma questão central para mim no direito tributário, e a gente vai tratar, inclusive, disso, né? Hoje a gente está debatendo na questão do imposto sobre a renda, porque, sobretudo, as famílias de classe média e alta, né, essa é uma questão central da definição da família, do próprio arranjo familiar. Se a gente for para os países mais desenvolvidos, o imposto de renda é o imposto mais importante de todos, né? E Fernanda falou muito bem que a gente aqui concentra sobre o consumo, e isso traz uma distorção imensa para a nossa carga tributária. E aí o Marcos falou no artigo 145, que é o parágrafo segundo, traz o princípio da capacidade contributiva, não é, que é exatamente essa possibilidade de identificar patrimônio, rendimentos e atividades, individualizar cada pessoa de acordo com aquilo que pode pagar de acordo com a sua possibilidade, né? Eu queria só, antes de entrar na questão específica, trazer mais alguns dados. Fernanda trouxe uns dados muito interessantes sobre a questão de gênero, mas eu quero também trazer alguns dados de desigualdade, que isso é importante também aqui para a gente. Então, eu peguei aqui que em 2020, né, são dados do IBGE, aliás, o governo cortou 90% do financiamento do IBGE, eu não sei nem se a gente vai ter esses dados futuramente, mas, enfim, em 2020, 31,9 milhões por aí de brasileiros declararam imposto de renda. E nós somos, segundo o IBGE, 211 milhões e 755 mil e uns quebrados. Então, só 15% da população em 2020 declarou imposto de renda. Esse é um percentual muito pequeno da nossa população. Significa que boa parte da nossa população não declara imposto de renda. Ou não ofere renda acima do limite legal, tá? Ou é informal, ou a gente tem uma parcela que ainda está no
na época escolar e que ainda não está trabalhando, não está oferindo renda. Ou temos uma esfera de aposentados aí que estão fora da incidência do imposto de renda por não atingirem um patamar específico. Então, veja que a gente está tratando aqui de questões que vão atingir classe média e as classes altas da população. Então, isso já é uma grande exportação. Né? Para vocês terem a noção, né, a faixa de isenção hoje é de R$ 1.903,99 mensais. Então, veja, tem mais de 80% da população que não ofere mais do que R$ 1.900, pelo menos declarados, né, mensalmente. Né? A gente sabe que tem uma economia informal muito grande, mas que não chega nesse valor. E acima de R$ 4.664,58 mensais, todo mundo fica numa faixa de 27,5%. Então, Fernanda falou muito bem que nem todo mundo vai pagar essa alíquota de 27,5%, porque isso é uma alíquota nominal, não é a alíquota efetiva, porque quanto mais renda você tem, você vai ter mais isenções, você vai ter um tratamento diferenciado, e isso causa uma distorção imensa e também impacta na questão de gênero, tá? Porque, como a Fernanda falou, a mulher geralmente é assalariada, tá? Então ela não entra naquelas hipóteses de isenção de distribuição de lucros e dividendos de sociedades, tá? Ela não vai ter determinadas deduções quando ela receber, pensão alimentícia, e tem uma série de outras questões que levam a essa desigualdade imensa. E tem mais um dado aí de desigualdade, que é desde 2015 que não tem atualização dessa tabela do imposto de renda, essa tabela progressiva do imposto de renda. Até o presidente tinha prometido atualizar e ele quebrou essa promessa, né, mais de um ano. Né? Talvez quebrar a promessa e mentir não seja um problema ali. Mas, enfim, a gente tem aí um problema aí de... desde 96, o Sindifisco Nacional diz que a gente tem uma perda de 113% de defasagem nessa tabela. Tá? Então, isso também impacta, né, nos menos favorecidos e vai impactar na mulher também. Então, quando a Fernanda fala que o que agrava mais a mulher, né, isso são dados empíricos, né, de vários grupos de pesquisa que têm levantado esses dados. Então, a gente está numa progressividade capenga, né, e na contramão desses países desenvolvidos. A gente, na verdade, está mantendo ou aumentando alguns privilégios de alguns grupos hegemônicos. Né? Quando a gente teve a ideia, né, eu passei uma mensagem para a Rita, olha, apareceu essa DIN, né, a 5422, eu não conhecia e foi incluído em pauta, né, eu achei importantíssimo, por isso que eu disse, olha, de repente a gente faz um evento junto, um evento em conjunto, porque penso eu que é um debate muito importante, e aí eu já respondo a primeira pergunta que Marcos formulou aqui, que eu me filio à tese que foi esposada aí pelo IBDFAN. Eu não tive acesso à petição inicial, mas apenas ao voto do ministro Toffoli, mas ele relata, né, a petição e, sobretudo, os pedidos, e me parece que ela está bastante adequada para aquilo que, pelo menos, eu defendo. Né? Então, vamos falar do imposto de renda propriamente dito e ver alguns absurdos, né, sobretudo para a classe média que é assalariada. Então, Marcos estava falando dos alimentos que são percebidos, né? Geralmente eles vão ser descontados em fonte, porque se ele é assalariado, toda a renda que ele percebe é obrigatória a retenção em fonte, a responsabilidade tributária da fonte pagadora, né? E ele vai destinar uma parcela do valor que para ele, né, é o líquido, não o bruto, tá? Para aquele acordo que foi feito com o ex-cônjuge ou companheiro. E aí é que eu tenho um primeiro problema, porque esse ex-cônjuge, esse ex-companheiro vai ter que declarar como renda aquilo que efetivamente renda não é, e vai ter essa parcela tributada. Tá? Então, essa é uma questão que é muito grave, e mais grave ainda porque aquele que paga, como o Marcos disse mais cedo aqui, tem um benefício de que esse pagamento corresponde a uma despesa dedutível. Então, significa que ele transfere aquele tributo para quem está recebendo a pensão alimentícia. Então, o sistema, quando ele diz eu dou uma isenção, na verdade, ele está transferindo o ônus tributário para alguém. E o alguém é esse
alimentando, tá? E a gente fala de alimentando, mas muitas vezes o alimentando são os filhos em comum do casal. Não é? A pessoa que recebe nada mais é do que um gestor de valores alheios. Não é? Se não tiver alimentos destinados ao próprio ex-cônjuge, ao ex-companheiro, na verdade ele está gerindo algo que não é para si. Né? Ele está gerindo algo que é para os filhos em comum. E ela nada pode deduzir a esse título e sim pagar esses valores. Marcos também falou e repetiu mais de uma vez que esses valores ou têm que ser fixados em sentença judicial ou em escritura pública. Então, para os homens que estão assistindo aqui, isso tem que ficar fixado lá, porque se não for fixado, ele não pode também deduzir do imposto de renda aquilo que não está efetivamente constando de sentença. Eu pego isso muito de gente que me liga, olha, a Receita glosou, né, eu vou ter que pagar imposto sobre isso. Eu pago um plano de saúde para minha mulher. Eu disse, isso está na sentença, tá? Não. Né? Eu acho, inclusive, um absurdo isso, porque isso está fixado em instruções normativas da Receita Federal. Né? A meu ver, é ilegal. Mas, se você não quer pegar uma briga de vários anos judiciais com isso, né, eu recomendo que você deixe isso muito claro no acordo, seja judicial ou extrajudicial, mas que isso seja formalizado, que você pode ser chamado para demonstrar esse juízo. E quanto aos dependentes, né, também tem essa questão que Marcos bateu bem, né, que a Receita parou no tempo, né, ele não conhece as novas formas de família ou não aceita, né, e me parece que nesses tempos atuais também vamos ter dificuldades nessa aceitação desses tipos de famílias, que a gente não pode nem falar em novos tipos de família, porque há quanto tempo que se fala desses novos tipos de família? É que nem falar em novo Código de Processo Civil, né? Que já fez 5 anos e a pessoa não, porque o novo Código de Processo Civil já não é mais novo, não, né? Já é um rapazinho, né? O CPC. Pois bem, mas veja, tem uma questão interessante para dependente, que só pode ser declarado por um. Então, mesmo que tenha guarda compartilhada, tem que ser resolvido quem é que vai dividir quem que vai poder declarar no seu, né? E olha que nem sempre esse benefício todo, porque sabe quanto é que você deduz por dependente? R$ 189,59 mensais. Então, eu não sei, não é, nesse mundo que nós estamos vivendo, pelo menos de classe média ou classe mais alta, quem é que só gasta por filho? Eu estou falando em filho, mas depois eu vou dizer, tem outros tipos de dependente, mas que só gasta R$ 189, né, por mês. Tá? Então, esse é um valor muito baixo. Tem dedução com educação também, então isso é por fora, além da dedução por dependente. Mas ela é limitada a R$ 3.561,50, né, por dependente por ano. Então, se você pagar uma escola, facilmente você passa, se for escola particular, você passa disso. E nem todo tipo de despesa com educação é dedutível. Então, se você colocar na natação, já não conta. Colocou no balé ou na dança popular, ou no judô, ou sei lá o quê, no futebol. Enfim, também não quero ser sexista, qualquer um pode fazer qualquer um desses esportes. Eu não disse que era da menina nem do menino, tá? Para não ser cancelado aqui. Tá? Então, qualquer coisa que não entrar em educação formal, colocou no inglês. Inglês também pode não, porque não tá lá permitido. Então, veja, é limitado por uma série de questões. Saúde você pode deduzir, né? Agora, desde que seja você como declare como dependente, que pague aquele plano de saúde e que pague aquela despesa. Então, isso também é problemático quando você faz o acordo de divórcio. Porque, por exemplo, se você declara que ele é seu dependente, então você é a mulher, você ficou com um filho, o seu ex-marido, o seu ex-companheiro, ou ex-mulher, né? Enfim, pode ser companheiro, pode ser ex-cônjuge, vai lá e ele que paga, ou ela que paga. Tá? Isso causa um problema também, porque aí você não pode deduzir. Nenhum dos dois vai poder deduzir esse valor. Só pode deduzir a da saúde, né, quem faz o pagamento e quem declara como dependente. Então, esse é um problema sério aí. Né? E fora que a declaração, o Marcos está falando aí, que as pessoas têm dificuldade de preencher. Melhor que o programa foi sendo aperfeiçoado, tem dificuldade. Você tem um campo para declarar o dependente, tem que colocar CPF, tem que colocar nome completo. Tá? Você tem um campo para despesas dedutíveis, que vai incluir educação e saúde, e aí você tem que comprovar essas despesas. Tá? Naquele campo de dedução, você tem que dizer se é do titular ou é dependente. E tem um campo para os alimentandos também.
Esse aí é difícil de você fazer, porque você tem que declarar mês a mês o que você paga. Ele tem uma tabelinha, todo mês você tem que dizer quanto você recebeu, e quem paga tem que colocar mês a mês também o quanto que foi pago. Isso cria uma dificuldade grande aí na declaração do imposto de renda. Quem é que são os dependentes, né, para efeito da lei? Então, pode ser o companheiro, ex-companheiro, desde que tenha tido filho com ele, ou tenha vivido há mais de 5 anos juntos. Isso independe se o casal for hétero ou for afetivo, pelo menos nisso avançou aí a legislação do direito tributário. Filho ou enteado até 21 anos de idade, ou então qualquer idade, se houver uma incapacidade física ou mental para o trabalho, né? Mas aí isso precisa ser, tem também uma sentença declarando. Essa idade vai até 24 anos se o dependente estiver cursando o estabelecimento de ensino superior ou escola técnica. Também pode ser irmão, neto ou bisneto que não tem o arrimo dos pais, né? E que tem a guarda judicial. Então, tem que ter a guarda judicial para que tenha direito a essa dedução dessas outras pessoas, e vai até 21 anos ou 24 anos naquelas mesmas condições que eu falei antes. Você pode declarar como dependente pai, avó, bisavó, também, desde que eles não tenham recebido até determinado valor por ano, um pouco mais de R$22.000 por ano. Um menor pobre, que você tenha guarda judicial nas mesmas condições, se você educar e alimentar essa pessoa, e se, né, quando eu falei para a pessoa absolutamente incapaz, tem que ter a tutela ou curatela aí. Tá? E aí, já para eu ir caminhando, para eu não estourar meu tempo aqui, né, então, a gente teve essa noção geral do que pode e o que não pode. E aí, o que foi que o IBDFAN alega aqui na sua ação? O que é que foi considerado? Por que ele considera que essa legislação é inconstitucional, essa incidência do imposto de renda sobre as pensões alimentícias? Primeiro, porque ele defende que é a bis in idem. Então, essa é uma posição, ao meu ver, acertada, porque a renda já foi tributada, como o Marcos falou mais cedo, quando foi percebido pelo alimentante, e vai ser tributado quando for recebido pelo alimentado, né? Alimentando, desculpe. E aí, veja, esse valor, e isso é muito bem colocado pelo IBDFAN, né, pelo menos na parte que é transcrita lá pelo ministro Toffoli, que foi o relator, ele diz que esse valor ele apenas é transferido dentro da própria família, né? Ele não constitui efetiva renda, porque o que é renda? Marcos falou bem, tem um conceito constitucional de renda que se debateu muito, mas o Supremo disse, é o conceito de acréscimo patrimonial. E por que ele diz isso? Porque o artigo 43 do Código Tributário Nacional já dizia, desde 66, que a renda é o produto do capital, é o produto do trabalho ou a combinação de ambos. E o imposto também incide sobre rendimentos de qualquer natureza, que são os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Então, todo acréscimo patrimonial que não for produto do trabalho, do capital ou da combinação de capital e trabalho é renda. Então, por isso que se você, por exemplo, for participar do Big Brother Brasil e ganhar, você vai ter lá a mordida do leão. Não foi do seu trabalho, né? Você não está não sei se a pessoa que está lá está trabalhando, né? Mas, enfim, ele está lá, ele ganha como se fosse um prêmio de loteria. Né? Você está rindo, mas eu tive uma aluna uma vez que participou do Big Brother. Né? Infelizmente, ela não ganhou. Mas se tivesse ganho, né, ela teria tido a mordida do leão lá também, porque entra em rendimento. Né? E aí, pensão entra nesse caso aqui específico, os alimentos que são pagos. Né? Mas, veja, eu não tenho efetiva renda, eu não entro nesse conceito constitucional de renda. Né? O Supremo disse que foi constitucionalizado esse conceito. E aí, de acordo com a doutrina de direito de família, aí Marcos, Gustavo, Rita, Luciana, me corrijam aí se eu estiver errado, né? Para o pagamento de alimentos, eu tenho que ter, além de um vínculo de parentesco ou uma relação de reciprocidade, né, tem que ter o binômio necessidade e possibilidade. Né? Que se eu for tributar aí, eu vou violar também essa relação, né, ou da necessidade ou da possibilidade. Tem uma questão fundamental que o IBDFAN coloca
aí também que a Constituição protege a família, e é esse fundamento, inclusive, é com base nele que o relator admitiu a legitimidade do IBDFAM para ingressar com essa ação, porque faz parte do objeto social do Instituto a defesa da família. E uma coisa interessante é que ele diz que com o fim da sociedade conjugal, eu não coloco fim à relação familiar. Né? Pelo menos ele trata essas questões como uma questão central dessa ação, sobretudo quando eu tenho filhos, porque o que eu vou ter, na verdade, enquanto se tinha coabitação, né, inicialmente, depois eu não vou ter mais. Então, eu vou ter os filhos morando em outro lugar. Aquela despesa que era realizada dentro da casa de um vai ser realizada na casa do outro. Então, na verdade, eu só mudo o local do dispêndio. Né? Aquilo fica dentro da mesma família. E uma coisa que é interessante é que, mesmo quando houve o fim da sociedade conjugal, ainda é muito comum eu ter confusão patrimonial com despesa. Porque muitas vezes um liga para o outro, olha, tem isso para pagar, apareceu uma coisa extra aqui, vai ter uma festa na escola, vai ter material agora no começo do ano, isso não foi negociado. Ah, não, deixa que eu pago dessa vez. Não, eu pago, a gente divide. Então, isso não está, essas questões, vamos fazer a festa de aniversário ou uma viagem para algum lugar, isso não está nem sempre fixado no acordo, e eu tenho essa confusão. Por quê? Porque a unidade familiar, ela continua, ainda que eu tenha, segundo aqui o argumento do ministro, o fim dessa sociedade conjugal. Né? E aí eu teria, né, eu volto para a fala de Fernanda, uma ofensa à isonomia decorrente ou do sexo ou do status marital. Né? Quer dizer, se a mulher casada é mais privilegiada do que aquela separada ou divorciada, porque sofre um ônus muito maior do que o homem. Que esse ônus também não é só o tributário, é de vários tipos. Né? Então, a mulher que fica com a guarda dos filhos, né, ela tem que estar preocupada com quem os filhos vão estar, se ela vai sair de noite, se ela vai sair para trabalhar. Né? Isso tudo tem uma equação cara aí para a mulher que precisa ser pensada. Um ponto importante é que o IBDFAM não questiona a constitucionalidade do dispositivo que confere ao alimentante o direito de deduzir da base de cálculo os valores mensais pagos. Tá? Então, isso não está na discussão. Tá? Ele diz, não, isso é um benefício que é dado pela lei e tem que ser considerado depois lá posteriormente. E aí, o ministro, o relator, ele dá uma interpretação conforme a Constituição e defere dessa forma a petição, os pedidos. O ministro Roberto Barroso pediu vistas e aí está interrompido. Também foi um motivo que a gente correu para fazer esse evento, porque né, ia ficar muito chato, né, já ter julgado, né? Bom, a gente está debatendo aqui, de repente até influencia aí, se os ministros estiverem nos assistindo, né, ou vierem nos assistir depois, eles têm aí os argumentos que são importantes. Só para finalizar, eu digo que a gente tem algumas pedras no nosso caminho. Tá? Por quê? O Supremo ele é ativista em uma série de matérias. Tá? Mas ele é muito tímido em matéria de imposto de renda. Então, por exemplo, ele já decidiu que ele não pode intervir nessa questão da correção monetária ou atualização da tabela do imposto de renda. Ele diz que não é direito constitucional, tá? E mesmo que essa atualização não supere a inflação, que muitas vezes não supera, isso não seria uma violação nem à vedação ao confisco, nem à capacidade contributiva. Tá? Também o Supremo decidiu, já em mais de uma ocasião, que ele não pode atuar como legislador positivo em matéria de imposto de renda e decidir que caso tem que haver isenção, redução ou dedução de imposto, que isso seria uma opção legal. Isso é um problema nosso. Tá? E, por último, tá? Porque deixar uns minutos aí para o debate, a gente tem um problema aí, que essa ação pode, no final das contas, ser um tiro pela culatra, porque eu não sei quem tem... se vocês estão acompanhando aí os debates de reforma tributária, tá? O ministro da Economia tem declarado que ele pretende suprimir todas as deduções do imposto de renda. A gente deixaria de ter um imposto sobre a renda para ser um imposto sobre a receita. Né? Na verdade, seria aquela declaração resumida do imposto de renda. Né, que você tem um desconto padrão de 20% e você não precisa declarar todas as suas despesas, porque nada vai ser dedutível. Isso é um problema ainda maior, ao meu ver, vai trazer muito mais desigualdade ao nosso sistema. Não acredito que isso vai resolver.
Então, queria agradecer novamente, Gustavo, acho que foi muito feliz ter essa ação agora para a gente discutir, ainda no período que está tendo declaração de imposto de renda, né, que vai agora mês de março e abril, se não for prorrogado como ano passado, por conta da pandemia, né, e obrigado a todos os amigos do IBDFAN, foi uma honra participar. Muito obrigado a você, Paulo. Ainda bem, né, que o momento, além de ser oportuno, a gente teve tempo para poder ouvir esse debate e essas exposições tão brilhantes. Antes de passar a palavra a Marcos, eu vou, Marcos, com a sua permissão, passar para a Fernanda. Ela disse que queria também fazer algumas colocações sobre sua fala, ok? Então, Fernanda, com você, pode falar. Obrigada, doutor Gustavo. Eu queria endereçar as provocações que foram feitas pelo doutor Marcos, depois dessa brilhante exposição do doutor Paulo Rosenblatt, né? E primeiro dizer que eu também, como o doutor Paulo, me filio à corrente de considerar inconstitucional essa cobrança do imposto de renda sobre as pensões alimentícias, exatamente porque a gente não tem o núcleo material do imposto, que é um acréscimo novo, um ingresso novo de receita, né? E como bem colocou o doutor Paulo, se a gente for buscar lá no direito de família, a gente tem dissolução da sociedade conjugal, mas a gente tem uma mesma família. E aí eu queria colocar uma provocação interessante aqui. Recentemente foi a doutora Tatiane Piscitelli, que é uma das juristas e tributaristas que encabeça lá a Fundação Getúlio Vargas nessa questão de gênero. Ela publicou um artigo logo após o voto do ministro Toffoli, né, que foi um voto pelo acolhimento da petição do IBDFAN, reconhecendo a inconstitucionalidade e fazendo exatamente essa questão de que, essa questão do benefício fiscal é algo que deve ser endereçado pela legislação infraconstitucional. E aí a minha provocação, pegando o gancho no que falou Paulinho, né, já que estamos protegendo a família, é muito curioso que a gente tenha justamente um benefício fiscal que vai importar um favorecimento para, em geral, né, os homens ou as pessoas que pagam a pensão alimentícia, justamente em decorrência do divórcio. Porque vejam que esses valores que ele paga a título de pensão alimentícia já eram valores que ele despenderia naturalmente na constância da sociedade conjugal. Não é isso que, como a gente colocou aqui, são valores planilhados para despesas que já existiam antes do divórcio. E, na constância da sociedade conjugal, nada disso era dedutível do seu imposto de renda. A regra era a regra geral das deduções com dependentes, deduções com saúde, naqueles limites que Paulinho tão brilhantemente já expôs. Então, quer dizer que você tem um incentivo, digamos assim, fiscal ao divórcio. Porque se eu me divorcio, eu vou pagar menos imposto de renda, porque eu vou transferir para o meu ex-cônjuge o ônus de pagar um imposto sobre um rendimento que é meu. Então, cadê a proteção à família? Cadê a proteção à família? E nesse artigo que a doutora Tatiane Piscitelli colocou, eu até queria colocar aqui para trazer o debate, porque o doutor Paulo falou num sentido diferente, e eu tendo a me filiar ao que ele falou. Ela colocou que a decisão do ministro poderia gerar a situação esdrúxula de a renda de não ser tributada em canto nenhum, né? Sendo inconstitucional a tributação da pensão na ponta do alimentando, né? Então, com a previsão do benefício fiscal de dedução para o alimentante, então teríamos uma renda não tributada. E aí eu discordo no sentido de que, então, vamos rever esse benefício, estabelecer uma divisão entre as deduções possíveis, né, rever a legislação. O que não é possível é a gente fazer caridade com o chapéu alheio, né? Incentivar de um lado e transferir o ônus todo para o outro. E aí o que o doutor Marcos falou é exatamente o que acontece na prática, que você fixa, estabelece uma pensão e depois é surpreendido que a sua pensão líquida é 27,5% menor. E é uma fatia gigantesca, né? Então, eu queria colocar aqui essa provocação, né, para que a gente debatesse as soluções possíveis, né? Uma vez considerado
inconstitucional essa tributação na ponta de quem recebe, né, qual seria a solução? Na minha visão, vamos manter o que havia antes, na constância da sociedade conjugal, que é dividir as deduções, porque não há, de fato, acréscimo novo, ingresso novo de receita. Com isso, eu encerro aqui minha participação e passo a palavra para o doutor Gustavo novamente. Muito obrigado, doutora Fernanda. Acabei de postar no chat seu artigo, para o pessoal também ter acesso. E, Marcos, então, fica agora com a palavra para suas considerações. Quem quiser fazer algum questionamento ou colaborar de alguma forma com o debate, eu já coloquei aqui, mas pode fazer sua inscrição pelo chat. A gente está aberto, a gente tem tempo ainda para isso. E estamos abertos aí, tá certo? Marco, então é com você. Obrigado, meu amigo. Eu vou seguir na linha de Paulo e de Fernanda e vou tentar fazer alguma coisa útil para quem está pensando em juntar os documentos para o imposto de renda ainda. Já acabou metade do tempo e a gente deixa para a última semana. Então, para quem ainda vai juntar os documentos depois da Páscoa, alguns pontos para a gente levar em consideração aqui que eu acho que são curiosos. Normalmente, nessa época do ano, eu recebo algumas perguntas. Quem é que declara o dependente? A minha primeira pergunta vai ser, quem foi o guardião? Porque a gente tem que definir a obrigação da guarda, tá, na sentença ou no acordo para poder definir quem é que tem a possibilidade de declarar como dependente. Eu tenho que juntar a minha declaração do meu filho, o que normalmente acontece é que a pessoa lembra de fazer a declaração dos rendimentos que ela recebe, mas não informa os rendimentos do dependente. E o que vai acabar acontecendo é que ela vai visitar o escritório do doutor Paulo e da doutora Fernanda, porque ela foi para a malha e vai ter que resolver a situação. A gente tem que levar em consideração também que nós estamos falando para uma parcela da população relativamente pequena. Eu estou falando daqueles que estão acima do limite de isenção. A grande maioria das pessoas que recebe pensão alimentícia recebe pensão alimentícia dentro da faixa de isenção e não vai ter que se preocupar com isso a princípio. A gente tem um valor não dedutível, né, Paulo? Tem uma bendita de uma ficha que lá está dizendo o seguinte, olha, você pagou um valor extra, você pagou uma viagem, você pagou um tratamento, mas não consta do acordo. E aqui é complicado porque o acordo diz assim, despesas com saúde, tá? Ou despesas com educação. E aí você tem que tomar cuidado de você detalhar isso, porque se você tentar deduzir a mais, você também vai visitar a malha fina do leão. Agora, Paulo, Fernando, uma coisa que a gente não falou, que faz parte do dia a dia da gente, é o seguinte, o cidadão não paga a pensão. A gente entra com execução. 3 anos depois, tá, finalmente saiu o bendito mandado de prisão. E aí, como mágica, o dinheiro é depositado. Aí a pessoa recebe de uma vez só 2 anos de pensão, 2 anos e meio de pensão, tá? Ou os últimos 3 meses, vai lá que seja os últimos 4 meses. Se for dentro do mesmo exercício, menos mal. A ficha lá no imposto é para 12 meses, a gente consegue organizar isso. Mas quando a gente recebe o valor acumulado, a forma de tributação é diferente, tem uma tabela, tem que dividir pela quantidade de meses. Atenção, olhe o manual de declaração do imposto de renda, senão você vai fazer bobagem. Então, tem que prestar atenção com o rendimento acumulado. E uma dica, se você vai pagar o rendimento acumulado e para você receber acumulado você precisou de uma ação judicial, eu acho, Gustavo, que vale a pena chamar a atenção das pessoas para outra coisa. Você pode deduzir as despesas processuais desse valor. E quando eu falo de despesas processuais, lato sensu, você pode informar também os pagamentos feitos aos advogados. Quando você for declarar os valores acumulados, tem previsão para isso. Se você tiver dúvida, talvez valha a pena consultar um contador. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com o 13º, porque o 13º tem uma bendita de uma tributação diferente, uma tributação exclusiva na fonte, e isso vai interferir também na hora de fazer o cálculo. As pessoas me ligam, Paulo, e falam assim, o que é que eu faço com o 13º? Isso já fizeram por você, a tributação já veio quando você recebeu, tá? Mas às vezes as pessoas se atrapalham em relação a isso, até porque nós temos pessoas que recebem alimentos e têm 13º, são as pessoas que recebem com desconto em folha, e a gente tem pessoas que recebem alimentos de profissionais liberais que costumam receber apenas 12 prestações e não 13 prestações, a depender do acordo de alimentos que foi feito em relação a isso. Respondendo à provocação do início, e a conversa girou em torno de uma ação específica do IBDFAN. Por que essa ação foi proposta? Porque o entendimento do Instituto é muito simples, tá?
tributar aquilo que não deve ser considerado como renda é colocar em risco o mínimo indispensável para a sobrevivência das pessoas. Isso não é adequado, isso não é constitucional, isso precisa ser revisado. Independente da discussão de bitributação ou não, de dupla tributação ou não, Fernando, eu acho que o ponto central para o IBDFAN é que a política pública tem que ser eficaz para proteger as pessoas. A política pública não pode ser utilizada para vulnerar ainda mais aquele que já está na situação de desvantagem. Eu acho que o grande mérito dessa ação e que eu espero ver no julgamento é justamente a discussão desse ponto fulcral. A legislação do imposto de renda parou no tempo. Não atualiza a tabela, como o Paulo disse, e não atualiza as novas formas de organização social. Isso tem que aparecer no imposto e a gente precisa lutar para que isso aconteça. E um detalhe temporal importante para encerrar, Gustavo, para não me alongar demais. A ação foi apresentada em 2015. Nós estamos em 2021. E eu estou curioso para saber se vai ter modulação dos efeitos da decisão ou se não vai ter modulação dos efeitos dessa decisão, porque pode dar um impacto considerável dependendo do que aconteça daqui para lá. E eu paro por aqui e fico à disposição para as perguntas. Eu acho que Paulo vai querer falar depois disso tudo, né, Paulo? Marcos, são muitas questões que a gente tem aí, né, que o IBDFAN está de parabéns, né, ter entrado com essa ação. O Supremo está julgando a toque de caixa agora, né, as ações tributárias. Nunca se julgou tanto direito tributário como agora, porque o julgamento é virtual, né, então a oposição é muito menor e também não tem muito apreço pela coerência. Então, o Supremo está julgando, né, de acordo com o coração. O que o coração mandar num dia, ele julga, não importa se o mesmo ministro jogou de outra forma antes. Então, a gente está com esse problema. Em relação à modulação, a gente está tendo muito debate aí no direito tributário, né? E essa é uma questão preocupante para o contribuinte e é uma questão preocupante para o Estado também, porque se por um lado eu vou ter aqueles que vão poder ir atrás, né, pedir de volta, né, o Estado também vai criar uma forma de suprir aqueles valores que vão ser ressarcidos, né? Então, alguém vai pagar a conta disso tudo. Não sei se o Supremo é o melhor lugar para estar nesse tipo de discussão, de análise desses efeitos, mas, enfim, é o que a gente tem na legislação hoje. A verdade apenas é que a gente está muito atrasado nesse tipo de debate. Essa é uma ação de 2015, mas que já devia estar sendo debatido há muito mais tempo. Nos países nórdicos, por exemplo, eles estão discutindo o contrário, dizendo que é uma discriminação com os solteiros essa proteção da família. Veja, dizendo, por que eu pago mais? Porque eu não tenho filho, eu não posso deduzir nada, e quem tem pode ter todas essas despesas e pagar menos imposto de renda. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas veja que a gente tem vários tipos de perspectiva para o mesmo problema e que eles têm que ser levados em consideração. E a gente aqui está preso em questões, né, muito atrasadas. E a Receita Federal tenta não só a lei, muitas vezes é inconstitucional, mas as instruções normativas são problemáticas. Não é? Ou, às vezes, não é nem instrução normativa, é uma solução de consulta. Alguém que um dia pegou aquilo dali e é uma autoridade, julgou um caso e aquilo vai ter que ser aplicado pelos demais. Isso é um problema imenso. Eu vou contar um caso meu, por exemplo, rapidamente aqui. Minha primeira filha, a gente fez uma inseminação artificial. E aí, algumas despesas vinham no meu nome e algum nome da minha esposa. Ambos declararam aquilo que veio, a nota fiscal, às vezes, era num no outro. Todos os meus foram glosados porque eu disse que eu não sou paciente. Agora, se a Receita me provar que os filhos foram feitos só por ela, sem a minha participação, né, então, tudo bem. Mas não é o caso. Isso não está em lei, isso não está em instrução normativa, isso é uma solução de consulta. E olha que tem solução de consulta de tempo diferente. Ele está dizendo, não, mas a solução de consulta mais nova não admite essa dedução. Então, veja, é um problema sério, não só da lei, mas como da mentalidade de quem aplica essas questões dentro da administração tributária, que é um problema que a gente precisa debater aqui. Eu acho que uma coisa importante do IBDFAN é levar esse tipo de discussão, não é? Porque não adianta só eu mudar a lei, eu tenho que mudar aqueles que vão interpretar e aplicar. Tá? Obrigado aí. Obrigado também, Paulo. Na verdade, eu abri aqui para o debate, mas muitos comentários no chat elogiando a fala de vocês, como não podia deixar de ser, que realmente o evento foi
têm sido brilhantes, mas há aqui só uma pergunta de Paula Vidal. Ela pergunta: poderia-se dizer que mais do que a proteção da família seria a proteção das crianças e adolescentes e vulneráveis? Né? Se algum de vocês quiser responder, eu acredito que a resposta é positiva. Marcos, quer falar alguma coisa sobre isso? Gustavo, acho que a resposta é positiva, sim, e a gente tem que levar em consideração que talvez o primeiro olhar seja para a criança, seja para o adolescente, mas o ex-cônjuge também está aqui, também retratado, porque também tem direito a alimentos, tá? A gente tem também aqueles incapazes maiores de idade. E aqui uma discussão interessante em relação aos idosos. A gente está tendo um país que está envelhecendo, então o que acontece às vezes, amigo, é que os filhos passam a ajudar os pais, mas fazem isso informalmente, tá? E não tem nenhum benefício fiscal em relação a isso. Mas se tivessem uma determinação judicial, poderiam deduzir. Será que a gente tem que estimular a entrar no judiciário para poder a gente conseguir obter uma dedução? Será que a gente não deveria repensar esse formato? Será que esse formato não está indo de encontro ao que a gente busca por desjudicialização, por a gente buscar extrajudicialização? Mas essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. Por isso que eu acho que é um ponto comum nas três falas aqui, a necessidade da gente atualizar a legislação e repensar a finalidade sobre a qual ela foi pensada e foi desenhada. Exatamente. E eu acho que é importante despertar mesmo, até para o próprio IBDFAN, como o Paulo colocou, essa necessidade da gente também enfrentar esses problemas relacionados à tributação. Né? Levar essa bandeira e fazer disso realmente uma meta. Nós não temos inscrições no chat. Eu acho que, na verdade, pela clareza das exposições, não surgiram muitas dúvidas. E, de qualquer forma, como a gente tinha previsto o tempo de 1h30 para o evento, se alguém mais não quiser fazer alguma colocação, abrindo o microfone, eu passaria a palavra. Eu quero muito Pronto, rapidamente. Rita. Fica à vontade, eu pensei que você não estava mais na sala, desculpe. É porque tá um sufoco hoje para mim, mas, pessoal, eu queria agradecer muito, eu fiquei tão entusiasmada aqui com esse debate, vocês foram brilhantes, trouxeram abordagens assim que são absolutamente necessárias, né, para esse diálogo realmente. Então, eu acho que a iniciativa de Paulo foi muito feliz, a gente realmente correu, né, para que isso ocorresse também antes da decisão final. E eu queria agradecer a vocês três e dizer que foi feito um pacto, né, aqui hoje, né, e esse pacto pode realmente gerar outros eventos e outras participações e outros diálogos. Muitíssimo obrigada. E eu queria agradecer a você, Gustavo, também, né, que abraçou também essa iniciativa e organizou e foi adiante. Enfim, o mérito é todo seu aqui nessa organização. Muito obrigada. Nada, Rita, estamos juntos. Você sabe que o IBDFAN a gente trabalha sempre em conjunto. Você também participou dessa organização também. Nós temos algum tempo. Eu vou fazer o seguinte: então, dar a palavra aos três expositores para uma pequena consideração final e depois encerramos. Então, na ordem que seguimos no início, doutora Fernanda fica com a palavra para suas considerações finais. Bom, eu queria somente agradecer mais uma vez o convite, dizer que partilho com Maria Rita do entusiasmo, né? Acho que foi um momento de uma troca muito profícua, aprendi bastante com os meus colegas, do Paulo, do Marcos, e espero que os debates aqui rendam muitos frutos. Quero parabenizar o EDFAN não só pelo evento, mas especialmente pela sensibilidade de ter ingressado com uma ação tão importante, né, num tema que às vezes passa despercebido, né, e não tem devido olhar sensível. Parabenizar, então, o IBDFAN por isso e torcer para que o resultado seja realmente no sentido do pedido, da procedência do pedido, como já sinalizou aí o ministro Toffoli. Agradecer a todos que participaram aqui do evento, pelo tempo disponibilizado para nos ouvir, né, e desejar uma boa noite e saúde a todos.
Muito obrigado, Fernanda. Então, eu passo a palavra agora para Marcos. Fica à vontade, Marcos. Meu caro Gustavo, em seu nome, em nome de Rita, parabéns pela organização, parabéns pela iniciativa, tá? A gente normalmente se fecha numa bolha, a gente não ouve as pessoas com outros saberes, com outros conhecimentos. Trazer o pessoal do tributário para cá hoje, Fernando e Paulo, é um ganho enorme nas discussões, principalmente para aqueles que estão militando no foro e têm que se preocupar com aspectos práticos. Não fosse em toda a estratégia jurídica, toda a necessidade probatória, a gente precisa que o cliente entenda quais são as consequências e como é que vai ser o futuro dele. E claro que tributação, numa situação de crise econômica e numa situação que a gente vive de planejamento patrimonial, é algo essencial nesse horizonte. No mais, fico à disposição de todos, agradecendo aí a Paula e a Fernanda pela companhia aqui, pela participação em conjunta, e já devolvendo a palavra para você, meu caro. Boa noite, pessoal. Obrigado, Marcos. Então, Paulo, é com você. Quando eu postei o banner aqui que Gustavo mandou desse evento, logo depois uma amiga me ligou e obviamente eu não vou dizer o nome, e ela disse, eu estou me separando, estou desesperada, vi isso aqui, vou assistir o evento aí do IBDFAN, e quer dizer que eu vou me separar e agora eu vou receber menos. Eu disse, olha, a gente tem que verificar, né? Eu não posso dizer sem conhecer os valores, nem sua declaração de imposto de renda, mas isso é muito possível, porque ele vai entrar como valor tributado na sua declaração de imposto de renda. Então, você tem que levar isso em consideração, tem que se planejar, né? Planejamento de família, planejamento tributário, né? Então, vem assistir aqui o evento do IBDFAN. Então, espero que ele tenha sido, sobretudo, útil para todo mundo. E aí, queria agradecer novamente Rita, que se entusiasmou aqui com o evento, quando eu mandei a decisão, agradecer a Gustavo por todo esse trabalho, foi ótimo debater, Fernanda, Marcos, um prazer novamente, obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui hoje. Obrigado, Paulo. Eu acho que, como a Rita falou, aqui a gente hoje fez um pacto e deu início aí a um próprio relacionamento e a possibilidade de discutir, ampliar essa discussão e em outros eventos, inclusive. Eu agradeço a você, Paulo, a Fernanda, a Marcos, pela disponibilidade, pelas excelentes exposições. Agradeço ao público. Hoje foi um evento, inclusive, com um número muito bom, né, de pessoas nos assistindo e com a qualificação, né, um público extremamente qualificado, que só faz enriquecer. A gravação ela vai ficar disponível no canal do YouTube do professor Marcos Errar, e todos terão a possibilidade de não só de rever, mas aquelas pessoas que não puderam assistir também vão ter a oportunidade, né, de ver essa discussão e poder ouvi-los novamente. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a Rita pela oportunidade também de poder, né, ajudar, e uma boa noite, saúde a todos e que nos vejamos em breve. Um abraço.